A paz do Senhor Jesus, amadas Déboras. Eu sou Rebenaura, coordenadora do Desperta Débora em Teixeira de Freitas, e hoje trago o devocional que tem como tema Eis-me aqui, envia-me a mim. Este tema é retirado do livro de Isaías, do capítulo 6, do versículo 8, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amadas Déboras, os dias de Israel na época de Isaías não eram dias fáceis. Era um sentimento de desgosto que existia no coração daquele povo, e no campo espiritual as pessoas estavam muito distantes de Deus. Eram tempos difíceis, amadas, tempos de insegurança, de incerteza quanto ao futuro daquela nação. Mas Deus sempre nos surpreende nesses tempos difíceis. Ele, naquele tempo, ele despertou, ou sempre desperta, homens para anunciar a mensagem do Evangelho a todos aqueles que estão distantes do seu amor. E foi neste tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, que Deus deu ao profeta Isaías uma grande visão. E esta visão que ele deu ao profeta aconteceu logo após a morte do rei Uzias, um rei ativo que ele contraiu a lepra por desobedecer a Deus. O profeta Isaías, ele viu a glória de Deus. E isto fez toda a diferença na sua vida e na vida do seu ministério. Ele teve, amadas, uma experiência pessoal com Deus, e além de ter esta experiência, ele vivenciou esta experiência. No livro de João, no capítulo 12, do versículo 38 a 41, ele nos informa que Isaías viu Deus em sua glória. Já no livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e sendo louvados pelos serafins, clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E suas vestes enchiam o templo celestial, e a casa ela enchia de uma fumaça de indignação contra o pecado. Então, quando o profeta Isaías contemplou a glória do Senhor, e diante desta experiência, ele percebeu a condição da própria vida dele. E quando ele percebeu aquilo, ele disse: Ai de mim, que vou perecendo. Então, amadas, o profeta Isaías, ele sabia que ele não podia sair levando a palavra do Senhor sem ao menos ele se preparar. Estas declarações do profeta Isaías, elas nos levam a entender que este profeta fez uma avaliação da sua vida e percebeu que ele era um homem pecador. Ele percebeu que ele era um homem de lábios impuros e também que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E quando ele percebeu tudo isto,
ele clamou pela misericórdia de Deus. Depois que o profeta Isaías reconheceu o seu pecado, aí veio um serafim com uma brasa e toca na boca de Isaías. E aquela iniquidade foi tirada. E ele foi purificado do seu pecado. Mas precisou que ele reconhecesse que ele era um homem pecador e pedisse perdão ao Senhor. Então, amadas, Deus, ele viu o coração de Isaías. Ele viu a angústia que ele ficou quando ele reconheceu que ele era pecador. Ele conheceu Isaías e ele também nos conhece. Ele vê as nossas iniquidades, ele vê os nossos problemas, mas ele também vê as nossas necessidades. E ele, Deus, ele deseja agir nas nossas vidas. Mas para que ele age nas nossas vidas, é necessário que nós confessemos com o nosso coração arrependido os nossos pecados e as nossas fragilidades. Depois que o profeta Isaías foi purificado, aí sim, ele ouve a voz do Senhor. Ele ouviu a voz de Deus a lhe perguntar: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, amadas, Deus preparou Isaías ali. Quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu Deus, ele arrependeu. Então, Deus preparou ele para ser um profeta usado pelo próprio Deus. E Deus quer te usar, amados. Deus quer te preparar. Deus quer te usar para você fazer o ID do Senhor. Ele nos prepara antes de nos enviar. Então, diante disto, o profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Portanto, amadas Déboras, Deus está disposto a nos usar, como eu já disse, e Ele está disposto a nos preparar. Nós, Déboras, nós fomos chamadas, não foi só para orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família, não foi só para isto, não. Nós fomos chamados, foi para levar o evangelho por onde nós passarmos. Mas para isto, basta nós colocarmos diante do Senhor e fazer como Isaías fez. Pedir perdão pelas nossas iniquidades e colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor e dizer a Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe a cada uma das Déboras. Um grande abraço a todas vocês.